Capítulo 2789. Não poupe ninguém. Parte 1. Logo Lit começou a ouvir o clangor de uma luta furiosa, indicando que ele estava se aproximando das linhas de frente dos demônios. Algumas portas que levavam aos aposentos privados dos escalões superiores dos mortos-vivos ainda estavam fechadas, seus encantamentos fortes o suficiente para manter a Maré Negra sob controle. Ainda, os demônios não tinham tempo ou desejo por sutileza, então eles apenas respiraram fundo e lançaram fluxos de chamas de origem uníssono. As 1000 chamas resultantes queimaram nas matrizes defensivas, forçando suas runas a brilhar intensamente enquanto drenavam sua fonte de energia para resistir ao ataque. Infelizmente, não havia um geyser de mana abaixo do ramo Darius, então a única maneira de abastecer matrizes permanentes era usar cristais de mana. Ninguém tinha o luxo do tempo para substituir os cristais quando ficavam sem energia mundial, então só podia haver 2 finais. Ou as chamas da origem destruíram as runas, desativando os conjuntos enquanto os cristais ainda tinham energia, ou os cristais secaram, deixando a sala completamente desprotegida. No momento em que uma porta cedesse, os demônios inundariam a sala com tempestade de peste. Eles não checavam quem ou quantas pessoas estavam lá dentro. A missão deles era um extermínio e eles a seguiam com alegria selvagem. De repente, uma figura enegrecida saiu correndo de uma sala e empurrou os demônios para o lado antes que eles pudessem liberar seus feitiços. Um ghoul astuto seguiu os eventos no sistema de vigilância e encontrou um caminho para a sobrevivência. Antes que as matrizes de proteção do quarto onde ele vivia com seus escravos falhassem, ele abriu a porta e foi direto para o pescoço de Lit. Entre a barreira defensiva ainda ativa e os poderes regenerativos de sua espécie, o ghoul sobreviveu às 1000 chamas. Se verem morrer, esses monstros desaparecerão. Vir aqui foi um erro, o ghoul pensou, abaixando seu centro de gravidade para o que parecia um ataque. Não tenho como perfurar sua armadura, mas, felizmente, também não preciso disso. O idiota usa uma capa em volta do pescoço. Tudo que tenho que fazer é puxá-la para baixo com toda a minha força para forçá-lo a esticar o pescoço e revelar o vão entre a gorjeta e o capacete. Nesse ponto, não haverá nada que impeça a minha lâmina de cortar sua cabeça, exceto carne e ossos. O ghoul aumentou seu físico já poderoso com fusão de terra e consumindo a maior parte do poder armazenado em seu núcleo de sangue. Não havia sentido em guardá-lo para mais tarde, já que não haveria mais tarde a menos que Lit morresse. Ele agarrou a ponta da capa enquanto plantava os pés firmemente no chão, puxando-a como se sua não morte dependesse disso. Porque dependia. O ghoul sabia que Lit era uma besta divina, mas entre a explosão de força e a alavancagem, seu plano funcionaria. Para sua surpresa, a capa preta revelou-se tão escorregadia quanto afiada, cortando profundamente suas mãos ao escapar de seu alcance, não importando o quanto o ghoul apertasse seu aperto. Quem diabos cobre seu manto com metal e por que ele é tão afiado? E, uma asa. Lit nunca usaria uma capa. Ela não servia para nada e teria oferecido aos seus inimigos algo para agarrar durante uma luta. O que o ghoul confundiu como uma capa foram as asas de Lit descansando sobre seus ombros. Eles também estavam cobertos pela armadura andarilho do vazio, dando-lhes uma aparência sedosa e o fio de uma lâmina adamante. A asa direita se abriu, revelando sua verdadeira natureza para os mortos-vivos espantados. Então, ele se enrolou em volta do ghoul, usando os 4 ossos semelhantes a dedos para agarrá-lo enquanto o espinho de osso que agia como um polegar perfurava suas pernas. Antes que um morto-vivo pudesse tentar se libertar, um fluxo massivo de elemento escuridão o transformou em cinzas. Com a porta agora aberta, os demônios não se incomodaram em ajudar Lit e correram para terminar seu trabalho. Lit ignorou os gritos agonizantes vindos de trás dele e continuou andando, alcançando a barricada que havia temporariamente parado o avanço de seu exército. Estava localizado em uma junção entre onde vários mortos-vivos tinham unido suas forças, formando um pequeno grupo de resistência. Eles tinham aberto as portas de seus respectivos quartos para que múltiplos conjuntos defensivos agora se sobrepusessem.
Os demônios não poderiam avançar mais a menos que os derrubassem as matrizes e aqueles que os defendiam. Os mortos-vivos estavam jogando de forma inteligente, atirando suas magias por trás da cobertura das formações mágicas. As matrizes protegiam os mortos-vivos dos feitiços inimigos enquanto deixavam os seus próprios passarem. Os mortos-vivos também empilharam os móveis encantados de seus quartos para formar uma cerca alta. Os demônios não tinham onde se esconder e continuaram avançando. Em sua fúria, os demônios se recusaram a recuar, apesar do ataque constante que lentamente reduzia seus números. Atrás de mim. Lith ordenou e os demônios obedeceram. A avalanche de escuridão, fogo e relâmpagos desencadeada pelos mortos-vivos agora estava mirando nele. A força de vontade imbuída nos feitiços era grande demais e seu número era grande demais para controlá-los com dominação, mas Lith não precisava disso. O cristal azul na bainha de Ragnarok acendeu, canalizando o elemento água no Davros e alimentando suas habilidades. Alguns golpes da lâmina cortaram o elo entre a mana e a energia elemental, enviando as magias ao esquecimento. Então, o cristal vermelho se iluminou, envolvendo Ragnarok em chamas que podiam queimar mana como se fosse madeira. A lâmina furiosa tocou na força vital armazenada em sua bainha e ativou o cristal espiritual também. As chamas passaram de vermelhas para chamas imortais esmeraldas, cortando as matrizes e a barricada com a mesma facilidade. Que porra é essa e como Ragnarok fez isso? Lith tinha visto as chamas imortais na primeira vez quando Jormung as conjurou contra ele e na última vez quando Salar desafiou Tesga. No entanto, ele não tinha ideia de como elas funcionavam e nunca conseguiu produzi-las ele mesmo. Quando a Var moribunda as conjurou para lutar contra Mrael, a lâmina fez isso sozinha. Ah, bem. As respostas podem esperar. Lith deu de ombros interiormente. Pare. Um morto-vivo gritou e Lith ignorou. A julgar pelas cerdas cobrindo seu corpo e os músculos salientes rasgando seu lindo vestido de dia, ela parecia ser uma Korvac. Sua espécie era capaz de se mover durante o dia às custas de parte de sua proeza mágica. Suas mentes e habilidades físicas não foram afetadas pelo abundante elemento de luz que lhes permitiu resistir até aquele momento. Eu sei que você nos odeia, mas essa loucura tem que parar. A mulher Korvac gritou enquanto Lith cortava a mobília e queimava as runas defensivas. Mesmo se você matar todos nós, nada vai mudar. Violência só gera mais violência em um ciclo sem fim. A única coisa que você pode conseguir com essa matança sem sentido é enfurecer as cortes mortas-vivas. Eles o quê? Lita interrompeu, mas nunca parou de balançar sua lâmina. Eles virão atrás de mim à noite. Capítulo 2790. Não poupe ninguém, parte 2. Eles vão invadir minha casa para assassinar meus entes queridos enquanto dormem. Já passei por isso, já fizeram isso. A voz de Lita estava cheia de raiva e desprezo por aqueles apelos por misericórdia. Eu gostaria de provocar as cortes dos mortos-vivos para fazerem o pior, mas eles já fizeram. Eu sobrevivi ao pior deles e agora estou aqui para dar a vocês um gostinho do meu. Um golpe de duas mãos da lâmina ainda embainhada cortou as proteções, abrindo caminho para o exército das sombras. Tudo bem. A mulher colocou as mãos atrás da cabeça e se ajoelhou. Se você quer nos matar, faça isso. Mas, por favor, poupe nossos escravos. Eles são apenas crianças inocentes. Lith parou por um momento, levantando a mão direita e fazendo os demônios pararem também. Os humanos entre os mortos-vivos eram de fato jovens. O mais velho tinha cerca de 20 anos e o mais novo não podia ter mais do que 16. Inocente? Você quer dizer como o meu irmãozinho Aran? Os cristais preto e branco se iluminaram enquanto Lith tecia a magia de caos de nível 0, mordida, e a magia de decadência de nível 0, avanço rápido, através da lâmina furiosa. Os elementos foram separados de suas contrapartes, gerando caos e decadência. Lith usou Ragnarok como um buffer, explorando a habilidade natural dos Davros de canalizar os elementos e os cristais para aumentar seus efeitos.
Sua esperança era que, ao trabalhar com as pedras preciosas, o elemento escuridão gerado protegeria Ragnar da decadência e a luz do caos. Além disso, a lâmina deveria, por sua vez, proteger da força vital de Lith das consequências de não conter os elementos amaldiçoados. Somente a última parte foi um sucesso. Bai tomou forma, movendo-se mais rápido que uma bala e matando o jovem na frente de seu senhor perturbado. No entanto, parte do caos e da decadência deram errado, abrindo um buraco na bainha de sangue e fazendo Davros chiar. Como minha sobrinha Alegria. Como minha esposa e meus pais. Com cada palavra, um novo raio de caos e decadência disparava da lâmina furiosa, respectivamente perfurando um escravo e transformando-o em cadáveres mumificados. Lith parou de usar a magia do espelho somente quando metade da bainha de Ragnarok se foi. Mais do que isso, deixaria a lâmina sem a força vital necessária para empregar suas habilidades. Além disso, sem ela, os Davros levariam todo o peso das magias fracassadas. Não se faça de tímida comigo. Eu sabia o que você faria com minha família. Você merece a mesma misericórdia que teria concedido a eles. Nenhuma Akorvat pulou, lançando-se contra Lith com um uivo louco de tristeza. Uma investida de Ragnarok atravessou sua armadura e coração, transformando os mortos-vivos em cinzas. Não poupe ninguém. Lith disse enquanto os demônios retomavam seu avanço. Deserto de sangue, cidade de Quintan, sede permanente da sala de guerra das cortes dos mortos-vivos. Ainda era noite no deserto de sangue, então, no momento em que a filial local de Darius foi atacada, Sheukvur, bruxo de sangue e destruidor da corte do crepúsculo, pegou seu amuleto e exigiu um relatório de status. O que foi agora? O reino descobriu nossa posição ou é mais uma luta interna? Ele perguntou. Depois de falhar em matar Lith e sequestrar os filhos de Zinnia, a unidade que restava entre os membros das cortes estava se desintegrando. À medida que mais e mais anciões caíam em sono eterno, os mortos-vivos sobreviventes não estavam dispostos a continuar com os planos de Sheuk. As cortes estavam divididas por dentro, com os anciões querendo recuar para salvar suas vidas e os mortos-vivos mais jovens empurrando-os para frente para garantir seu próprio futuro. Lutas eram uma ocorrência diária e se não fosse pela resiliência dos mortos-vivos, haveria muitas baixas. Deve ser outra briga. Urma, o andarilho noturno, representante do reino, suspirou. Não houve movimentação de tropas e reunir forças suficientes para tomar uma fortaleza como a filial de Darius dificilmente passaria despercebida. Nós nos escondemos dos humanos por séculos e, a menos que um dos nossos nos traia, não há como alguém descobrir o G. Seu raciocínio estava correto, mas suas conclusões estavam erradas. O reino não tinha necessidade de reunir um grande número de tropas porque ele tinha as suas. Alguém de fato havia revelado a localização do ramo e a prova disso era que mais e mais runas continuavam desaparecendo de seu amuleto de comunicação enquanto ele falava. Uma briga, meu traseiro morto-vivo. Sheuk rugiu enquanto as runas dos membros da corte de Darius desapareciam de seu amuleto também. Isto é um massacre. Contate quem quer que tenha sobrado de Darius e descubra o que diabos está acontecendo. Vou convocar todos capazes de se mover durante o dia e dar a ordem de mobilização. Não há um segundo a perder. Não há mais ninguém para chamar também. Urma olhou em choque enquanto as runas de contato em seu amuleto aumentavam de tamanho e se reorganizavam. A morte de tantos mortos-vivos deixou muito espaço livre que os encantamentos dos amuletos estavam otimizando. Como isso é possível? Sheuk bateu o punho na mesa de Mogno, fazendo a madeira rachar e dobrar até que os encantamentos com os quais ela estava imbuída começaram a consertar o dano. Que tipo de unidade de elite pôde matar tantos mortos-vivos tão rapidamente? Mesmo durante o dia, leva mais de 5 minutos para invadir e abater um galho inteiro. Não há sentido em discutir o desconhecido. O andarilho noturno respondeu. Vou ativar nossa rede de espiões imediatamente e informá-lo assim que eu descobrir algo. Quem quer que esteja por trás desse ataque, precisamos fazê-lo pagar. Nossos parentes já estão divididos. Não podemos perder a confiança de nossos apoiadores.
Não há sentido em um exército com muitos generais e nenhum soldado disposto a seguir ordens. Nós devemos. Outro alarme começou a soar, desta vez da filial localizada na cidade de Zacqua, um dos mais importantes centros comerciais do Marquesado de Distar. Mais um. Sheuk não conseguia acreditar no que ouvia e via. Agora duas sirenes estavam soando e mais runas começaram a desaparecer. Isso é ridículo. Urma gritou indignado. Nenhum idiota mais incompetente em nossas fileiras pode ter perdido 2 exércitos de magos e soldados chegando a Darius ao mesmo tempo. Mesmo que os reais tenham agido secretamente, não há como esconder tantas pessoas. Isso não é obra dos reais. O feiticeiro de sangue observou as runas desaparecerem de seu amuleto uma após a outra. Este é Veren. Ele está empregando a mesma estratégia que usou contra Trude para limpar seu território. Os ramos de Darius e Zacqua eram os mais próximos de Lutia e, sem eles, qualquer tentativa posterior na mansão Veren teria sido impossível. Se você estiver certo, então eles não têm chance sem a nossa ajuda. O andarilho noturno respondeu. Eu informarei os outros e salvarei o máximo de pessoas que puder. Mas não sei se consigo fazer isso sozinho. Quanto tempo vai levar para você chegar? Em breve. Sheuk desligou a ligação e correu em direção ao portal mais próximo. A rede dimensional dos mortos-vivos não era tão rápida quanto a dos 3 grandes países. Cada portal levava a um único destino e para conectar todas as ramificações entre eles seria necessário um prédio inteiro. Continua no próximo vídeo.